Alerta do Ministério da Saúde para baixa adesão da vacina contra a dengue. A Gabriela Morgado tem dados que geram aí bastante apreensão. A gente até comentava fora do ar, né, Andreasa? Poxa, durante tanto tempo a gente falava sobre... Poxa, podia ter uma vacina, né, para você combater a dengue. Podia ter algum tipo de providência a ser tomada para você poder combater a dengue, além, claro, do que é muito indicado pelos especialistas, que é você cuidar, e aí eu vou usar uma expressão, mas do próprio quintal. É você olhar para o próprio umbigo e evitar água parada. A gente mostrou ali há pouco passagem subterrânea completamente alagada, né? Na Dutra. É um poço também de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vazamentos de água como esse que a gente falou agora em Bom Sucesso. Esses a gente está falando de áreas públicas, mas dentro das próprias casas, a gente precisa também tomar os cuidados necessários. Só que agora que a gente tem a vacina, o mínimo que se espera é que as pessoas tomem a vacina. E aí a gente está falando agora de uma campanha inicialmente direcionada para menores de idade. Então os responsáveis precisam levar esses adolescentes para se imunizar. Gabriela Morgado, quais são os dados que você tem? Por favor, a reportagem agora às 11h16. Bom dia. Bom dia, Andreasa, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, dados divulgados pelo Ministério da Saúde que mostram que só 60% do público-alvo, então crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, completaram a vacinação contra a dengue no Rio de Janeiro. Isso é, tomaram a primeira e também a segunda dose. E fica, né, um alerta, uma preocupação do Ministério da Saúde, porque a meta é de 90% da população de cada região vacinada com as 2 doses. Então a gente tem no Rio de Janeiro ainda uma porcentagem muito baixa. E aí o que o Ministério da Saúde diz é que foram enviadas quase 600 mil doses para o estado até agora de vacina contra a dengue, mas o que a gente tem de primeiras doses aplicadas é de 192 mil. E de segunda dose, menos ainda, 117 mil. Então, tem um intervalo aí de 3 meses entre as 2 aplicações, mas essa vacina está sendo aplicada desde fevereiro. Então, já tem bastante tempo e até agora a gente continua com essa porcentagem ainda baixa, né? A gente lembra também que a gente teve uma epidemia que começou em fevereiro, o mesmo mês que começou a vacinação aqui no Rio de Janeiro, foi decretada a epidemia de dengue, que durou até junho. Então, a gente teve um número muito alto de casos, um número muito alto de mortes, né? Nesse ano foram mais de 200 mortes por dengue aqui no estado do Rio de Janeiro. E segundo especialistas que eu estava conversando mais cedo, há uma possibilidade muito grande ainda de no ano que vem, no próximo verão, a gente ter uma nova epidemia de dengue. Então, por isso é muito importante reforçar a vacinação e campanhas de conscientização, né? O que esses especialistas falam? Que além do movimento anti-vacina, que a gente conhece, muitas pessoas preferem não se vacinar, o poder público também teria que investir nas campanhas para que as pessoas saibam que essa vacina está sendo disponibilizada. Então, conversei com a Luciana Costa e ela tem 2 filhos, um de 10 e um de 11, 2 crianças, né, 10 e 11 anos, e ela falou que não sabia que essa vacina estava sendo aplicada, mas que agora que ela sabe, ela com certeza vai vacinar as crianças. A gente consegue ouvir ela agora. Agora que eu fiquei sabendo, eu vou tentar o mais breve possível levar eles para tomar a dose da vacina, porque é muito importante na barreira de proteção contra a propagação da doença, ainda mais no caso das crianças, né? E um dos infectologistas que eu conversei, o José Posa, ele fala que essa vacina também é muito importante porque ela protege aí contra os principais sorotipos que estão atuando, né, aqui no Rio de Janeiro da dengue, e ela pode evitar uma sobrecarga no sistema de saúde caso a gente tenha uma nova epidemia. Isso é um número preocupante porque é uma vacina que confirmou já eficácia em redução de hospitalização, tem uma proteção principalmente para os sorotipos que mais circulam aqui no Rio, uma proteção alta. Seria uma vacina que ajudaria muito a reduzir esse impacto de saúde que a dengue traz. A gente tem que tomar cuidado para a gente também, em surtos de dengue, não sobrecarregar o serviço de saúde. E eu falei das mais de 200 mil mortes esse ano aqui no Rio por causa da dengue, foram 223 e mais de 255 mil casos confirmados. Então é uma doença
que a gente vê principalmente no verão, com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, mas que ainda pode se tornar grave, né, em muitos casos e levar à morte. Então, é necessário sim fazer esse alerta para que as pessoas se vacinem e a gente consiga reforçar essa proteção. Antes, Andreasa, de você trazer aí a sua análise, Gabriela Morgado, me incomodou muito ouvir o relato da Luciana Costa, e aí eu vou fazer um meia-culpa aqui também e já lançar um desafio para você, que já está trabalhando demais, mas eu sei que dá para trabalhar mais um pouquinho, e vai ser por uma boa razão. Não só o poder público precisa divulgar mais, mas nós como jornalistas também. Então, vamos começar a produzir umas pílulas para a gente soltar ao longo da programação, respondendo dúvidas dos ouvintes, trazendo especialistas, informações sobre essa vacinação, e aí o quanto antes a gente começa a programar isso para rodar ao longo do dia também. Gabriela Morgado, essa missão agora é sua. Carlos Andreasa, sobre essa reportagem aí, muito bem feita pela Gabi, mas alarmante, né? Não é o que a gente gostaria de estar tratando por aqui. A gente gostaria de estar falando que todo mundo está buscando a vacina, né? Então, além do fato de termos como sociedade informado mal sobre essa vacinação, e isso é fato, nós comunicamos mal, e claro, isso é uma iniciativa de Estado, a matriz informacional é do governo, mas nós, de modo geral, como imprensa, como órgãos de imprensa, comunicamos mal essa vacinação. Então tem a questão da informação insuficiente, mas tem também, é sobre isso que eu quero chamar a atenção aqui, a desinformação. Existe um movimento muito influente no mundo, forte no Brasil, o movimento anti-vax, um movimento anti-vacina. Há uma pregação constante gerando descrença na vacina. Todos nós, adultos hoje, crescemos nos vacinando, fomos crianças vacinadas, evitando, por exemplo, a pólio, a paralisia, por exemplo, em função de campanhas muito bem feitas, de uma cultura vacinal sólida, que é a expressão material da República, a cultura vacinal, e nós nunca perguntamos, nunca nos preocupamos, e eu acho isso razoável, considerando a confiança republicana que há, nós nunca perguntamos que vacina nós tomamos quando éramos bebês. Eu digo, vacina produzida por quem? Quem é o fabricante? Foi feito aonde? Foi feito na China? Foi feito cá e acolá. O Brasil tem uma tradição invejável e exemplar, via SUS, de Programa Nacional de Vacinação. Repito, expressão material da República. A vacina que é aplicada em Cristiano Pinho, em Copacabana, é a mesma vacina que é aplicada no Ribeirinho, no Brasil Profundo, na Amazônia. É a mesma vacina, sob o mesmo sistema. Isso é República materializada. Mas nos últimos anos, nós temos uma campanha, e a palavra de quem é influente resulta, uma campanha de descrença em vacina, sobretudo a partir da Covid. Ou a partir da Covid, ou com mais volume com a Covid. Desconfie de vacina, não vacine, vacina faz mal, vacina inocula um chip em você, vacina é doença, vacina é isso, vacina te deixa exposto. Todos nós nos deparamos, reagindo de uma maneira ou de outra, a essa pregação. E essa palavra resulta. Essa palavra está absolutamente ligada à queda dos índices de vacinação no Brasil. Vocês já viram os números recentes, pós-Covid, de vacinação no Rio de Janeiro, sobretudo na Baixada? E eu não estou nem falando de dengue. Para pólio, por exemplo, para sarampo. Doenças que nós tínhamos erradicadas no Brasil e de repente tem surto de volta. Mostra os dentes. E não é brincadeira. Paralisia infantil. Então, você, pai, que foi contaminado por essa doença da dúvida na vacina, reflita sobre você mesmo e por que você é pai, por que você está aí saudável. Se isso não tem a ver com as vacinas que você tomou lá atrás, quando você era pequeno, na hora de pensar em não vacinar um filho, no caso para dengue, ou mesmo para pólio, meu Deus do céu, para sarampo. Vamos deixar a Covid de fora. Pense sobre isso, faça uma reflexão sobre isso. Sobre se você não está se deixando levar por interesses outros. Vamos em frente.